E aí, galera do grupo, vamos lá para mais uma aula matemática e hoje o assunto é bem legal, não é? É aquela pegada que para o terceiro ano não tem como fugir. Não tem como fugir. Desde que começou o ano, vocês pensam em Enem. Enem adianta reclamar, Enem adianta, como é que é, titubear? Titubear, e nem adianta ficar triste, e nem adianta fazer nada, é estudar e pronto. Só adianta estudar e pronto, né? Então hoje a gente vai para uma aula específica de Enem, então vocês já vão se adaptando aí com essas aulas que a gente vai fazer algumas desse tipo, nesse formato. Então a gente vai trabalhar com vocês questões do Enem, a leitura, a interpretação e, claro, a resolução até a gente chegar no gabarito, né? E vocês acompanham aí a nossa trajetória para vocês lá na prova, no dia, vocês lembrarem da gente, lembrarem como funciona, não é verdade? Certinho. Então vem que vai começar o Super Enem Ativar, galera. Então a gente ativa aí, olha aí, os conhecimentos. Eita, já ativou? Tem musiquinha? Tem musiquinha, como é que é? Vem que vai começar o Super Enem Ativar e o som da batida na palma da mão, tchá-tchá, da mão, tchá-tchá. Muito bem, aqui sempre tem uma, como é que se diz? Uma paródiazinha? Não, é tipo... Não, eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Porque solta uma palavra, já joga uma música em cima. Então aqui é sempre acompanhado aí de uma sonorização, né? A gente deixar essa aula mais animada, mais dinâmica. Mas no Super Enem Ativar a gente também, além de fazer questões, a gente faz o quê? Dicas, informações e técnicas de como você se comportar antes, durante e depois das provas, né? Porque depois da primeira prova, uma semana vem a segunda. Então, se você nesse trabalho de acabar a primeira prova e ir para a segunda, não tiver ali um trabalho psicológico de ficar mais tranquilo, pode ser que você entre em parafusos. E não pode ficar desesperado, porque a segunda prova é justamente a de matemática. É, o segundo dia, né? E o mais legal aqui é que a gente não se prende apenas a quesitos matemáticos. Não. A gente dá dica de redação, a gente dá dica de como interpretar, às vezes, outras áreas do conhecimento. Então, assim, as nossas dicas são gerais, tá? Não, assim, só voltadas para as 45 questões de matemática. Então, fique ligado que tem muita coisa pra gente estudar aí. Então, vamos lá? De aula 5.1, professor Sâmio, vem com a gente. Vamos lá então, Matemáticos Ativar. E na aula do Super Enem nós vamos trabalhar com conteúdos de matemática, né, mostrando aquela magiazinha no meio da questão de como entender e interpretar, aplicando isso no Enem. Muito bem! Vamos às habilidades de hoje, que continuamos naquela pegada de rever e reconhecer, entendendo as operações, as suas propriedades, só que agora aplicadas nas questões do Enem. Do Enem, né? Então, vem com a gente, porque temos muito que trabalhar na aula de hoje. Saindo da cartola mágica Matemáticos Ativar, no nosso Super Enem, né? Então, conversando um pouquinho aqui com a galera, a gente vai falar um pouco sobre as metodologias, né? Como estudar, né? Vamos aqui junto. Como que você pode estudar, como que você pode fazer esse movimento, né? Porque o aluno do terceiro ano já não tem muito tempo a perder. Não. Só tem tempo a ganhar, né? Só ganhar. E é o seguinte, como que eu vou encaixar esse rever e reconhecer na matemática, na física, na química? Conteúdo tem muito. Conteúdos vocês têm muitos, porque são vários anos estudando, assistindo aula e tal. Então tem muito conteúdo. O que precisa agora é só fazer essa organização. E essa organização vem quando você pega a questão, que você lê e fala assim, isso aqui eu lembro, isso aqui eu consigo rever. Isso eu reconheço. Reconheço, né? Aí eles vão falar, professores, mas nós tivemos 2 anos de pandemia, acho que tem muita coisa que eu não consigo rever e reconhecer. Então, o momento é esse. A gente vem de super-herói, não é à toa, né? Para desenrolar um Super Enem Ativar, é de super-herói que a gente vem junto com vocês, tá bom? Mas devagarinho a gente vai dando as dicas, macetes, vai resolvendo questões e vocês vão ver que dá conta sim. Claro que a prova tem níveis, né? Tem questões que tem nível fácil,
tem outras que tem um nível mediano e claro que tem aquelas de nível difícil. Tem não, difícil não tem. Não tem? Não, tem muito fácil, fácil e médio. Ah, então tá. Ficou bom, ficou bom. Vale muito da interpretação, né? De como a gente encara o problema, né? E isso, se eu for olhar para ele assim, não, nossa, muito difícil. Aí eu já vou com ele com um ponto a menos, né? Porque eu já acho que tá difícil, é muito fácil. Boa, gostei. Então tem a muito fácil, a fácil e a média. Pronto, já. Vamos lá então nas metodologias e estratégias e a gente vai começar dando umas dicas aí para vocês. Olha lá na telinha então. Falando de Enem, então metodologias de estudo, estudo orientado. Vamos ver. Primeiro, prepare seu ambiente. Prepare o seu ambiente. Onde é que você vai estudar? Beleza. Organizou esse ambiente? Crie uma rotina. Então, quando você aprende a se organizar na hora do seu autodidatismo, né? Você é que vai direcionar. Às vezes tem gente, conversar aqui com eles, né? Tem gente que prefere estudar cedo, não é? De manhãzinha bem cedo, acorda e vai ajudar o pai e a mãe a tirar o leite e depois já se concentra para estudar? Pode ser. Tem gente que já gosta de render na noite, né? Depois das 10 ali todo mundo já foi dormir, descansar, aí pega para concentrar. Outros preferem, às vezes, ali no período, sei lá, no final da tarde, chega da escola, né? Toma um banho, come alguma coisa, já tá com as coisas mais fresquinhas na memória, já senta. Então, assim, isso é muito particular. Nem sempre o meu horário de estudo, o meu horário de trabalho, de fazer os slides, é o mesmo horário do professor Maurício. Verdade. Às vezes a gente até alinha ali os horários, Precisa, mas né? às vezes não. Outro detalhe, você prefere estudar no silêncio ou a zoada não te incomoda? Isso vai te orientar a que local eu vou escolher. Se eu prefiro um silêncio, eu vou escolher um local mais reservado. Se eu pegar o local, por exemplo, peguei lá a sala de janta de casa, ou a cozinha, lá onde tem a mesa de jantar, sentei lá para estudar. Eu sei que ali o pessoal vai passar, vai pegar café, vai na cozinha pegar água, então vai ter fluxo de pessoas indo e voltando toda hora. Isso não te atrapalha, tem gente que bota fone de ouvido, esquece o resto do mundo, mas tem outros que não. E dentro disso você vai criar sua rotina. É bom criar uma rotina, tipo, todos os dias no mesmo horário, teu organismo já se programa para aquilo. Mas tem que ser, né? Porque, olha só, tirar leite, por exemplo, é todo dia aquele horário. Você não vai lá tirar leite 11 horas da manhã. Um dia vai às 6, outro às 8, outro às 11. Não, não é. Até porque a vaca tem que ter aquela rotina dela, né? Certinha, direitinho. Se você não fizer isso, você pode estar perdendo na produtividade do leite. Isso. Então vamos lá, mais uma dica. Olha lá na telinha, mais uma dica. E agora você vai escolher esse ambiente adequado, né, para os seus estudos e, claro, fazer resumos, exercícios práticos para compreender melhor o conteúdo. Aí é que entram os mapas mentais, né, as sínteses, aí você faz do jeito que você acha mais conveniente. Nesse tópico 2, você pode fazer o quê? Você escolhe uma questão de matemática. Para matemática, aqueles 10 minutinhos que nós combinamos ontem, escolhe uma questão de matemática, senta lá, estuda a questão. Você vai ver daqui a pouco na resolução como que a gente faz. A gente vai, percebe o que está acontecendo, o que é para fazer. Analisa as palavras-chave, né? As indicações, qual é o comando, o que ele quer que eu faça. Faz isso com uma questão por dia. Se organiza de tal forma que você consiga associar a parte de humanas, a parte de exatas, ali em pelo menos 1 hora. Para quê? Para não saturar, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem matéria da escola. Isso aqui que nós estamos falando para vocês é um estudo orientado para o Enem. Vamos de tópico 3? Vamos. Vamos lá então, tópico 3, então, para você organizar os seus estudos, crie uma rotina, já falamos aqui. Então vamos para o tópico 4. Concentre-se e evite as redes sociais durante os estudos. Isso, olha aqui com a gente aqui. Gente, é melhor 20 minutos bem estudado do que 1 hora sem atenção. 1 hora ali, olha o Instagram, olha, né, a rede social, vai no WhatsApp. Então, desconecta um pouquinho e fica ali 15 minutos concentrado, que vai ser bem mais valoroso do que você ficar 1 hora remando sem concentração. Tem aluno que começa a estudar, aí faz o quê? Já faz um caos, já pega um monte de livro, coloca na mesa aquele monte de livro, aí começa com o celular, fazendo videozinho pro Instagram, pro TikTok, pra rede social, pro Facebook, WhatsApp, aí fica. A professora Lúcia é meio... Faz um monte de videozinho e coloca lá. A pessoa passa mais tempo editando e fazendo vídeo do que estudando. Pois é. E no final fala assim, nossa, 3 horas, estou cansado, estudei muito, estudou nada.
Só se Vamos enganou. concentrar, né? É hora de estudo. Tópico 5, olha lá na telinha. No quinto tópico, a gente vai, então, participar de fóruns criados nos grupos de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. É muito legal. Quem tem aí grupos de WhatsApp, da turma, e vai discutindo as ideias, aluno do terceirão, já pode estar fazendo essa pegada aí, tá bom? Beleza. Vamos falar um pouquinho também do tópico 2 agora, de ler atentamente os comandos dados após cada sessão. Então, cada leitura e interpretação é fundamental. Quer ver? Como se resolve um problema? Vamos lá. São 4 etapas principais orientadoras do processo de resolução de um problema. Não são rígidas, fixas e infalíveis, tá? Não existe regra infalível. A gente dá um rumo, né? Dá um norte, mas não tem. Vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender o problema. E para compreender o problema, você tem que saber ler. Tem que fazer uma leitura, né, ali bem atenta, bem rebuscada mesmo. Buscar entender o que se deve fazer, né? Primeiro passo de compreender, entender o problema é você olhar ele e você identificar. É matemática financeira? É geometria? Não, é progressão, é uma PA, é uma PG. Ah, não, isso aqui é um assunto de função. Então, vamos primeiro entender o problema. Isso só é possível com a leitura e a interpretação do que se deve fazer, tá? E aí tem uma dica, só antes de pôr o próximo tópico lá, importantíssima. Leu isso no dia da prova, tá? Você vai estudar tudo que é possível. No dia da prova, leu a questão, chegou no final, na sua cabeça não processou nenhum conteúdo de matemática, você não sabe onde encaixar, vai para a próxima. É verdade. Não perca tempo tentando forçar. Não, peraí, eu lembro que alguém falou alguma coisa, o professor falou, não tenta. Deixa lá em stand-by, porque nesse momento que você coloca em stand-by, o seu inconsciente vai buscando, vai procurando. Pode ser que na frente você encontre outra questão que vai orientar melhor essa que já passou. E aí fica tudo mais tranquilo. Verdade. Então vamos lá, dando continuidade às nossas dicas e macetes. Olha lá então. Elaborar um plano, né? Você precisa fazer uma conexão entre o que tem o problema te dizendo e o que ele pede, né? Então você precisa aí traçar um plano e, claro, só traçar não, tem que executar. Executar o plano, fazer o que foi planejado. Você planejou que vai estudar meia hora na segunda-feira. Vou estudar matemática meia hora na segunda-feira. Na segunda-feira, a hora que você planejou, pare e estude. Ah, mas aí o meu amigo me chamou para não sei o quê. Ah, mas a minha mãe falou, mãe, olha, vamos combinar um negócio aqui. Depois eu faço ou eu faço antes. Mas, ó, o meu cronograma é esse aqui, ó. Criei um cronograma, eu vou estar estudando. Você pode me ajudar? Posso. Então, beleza. Esse horário eu vou estudar. O que a senhora quer que eu faça? Eu posso fazer antes ou depois? Mas nesse horário, a minha namorada me ligou. Não, ó, tô estudando são muitos agora. fatores, né? A gente tem que tomar cuidado aí, tá bom? E claro que isso aqui são conselhos, são dicas, né? Você vai seguir se isso se adequa a você. Cada pessoa tem um perfil, né? Uma maneira de estudar. Então a gente dá aqui um caminho que para muitas pessoas dá certo. Mas claro, você pode traçar o seu caminho de estudo, tá bom? Vamos começar então? Vamos. Resolvendo as atividades. Vamos lá então, olha lá, vamos começar resolvendo questões do Enem junto com vocês. E então, vamos lá, começamos assim, vamos resolver uma questão junto com vocês. Essa questão é de 2018 da prova azul, a questão 141. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Beleza. Então, olha só, lemos aqui até então comandos. Vai colocar postes numa estrada retilínea. Beleza. É só o que nós sabemos. Tá, não muitas informações, mais uma introdução mesmo, e aí vamos lá. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado 80 metros da praça. O segundo a 100 metros da praça. O terceiro, a 120 metros. Opa. Então eu já sei que está indo de 20 em 20. De 20 em 20, né? Verdade. Começou no 80, mas depois do 100, depois 120. Então de 20 em 20 metros está colocando um poste, né? Beleza.
mantendo-se sempre uma distância de 20 metros. Olha só aí, ó, ela viu antes de chegar na faixa, É né? verdade. Entre os postes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Legal, beleza. E agora vamos ao comando, né? O que é que essa questão 141 está querendo do aluno? Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... E aí é que vem, né? Porque Quantos quando a postes? gente fala de início, né, de ter uma constante ali, a gente está falando de uma progressão, não está? Está falando de uma progressão aritmética, porque está somando 20 metros a cada poste na distância, né? Então a gente pode trabalhar com os termos de uma PA, mas também podemos fazer pelo raciocínio lógico. Muita gente fez, né? Palavrinha-chave aqui, ó, no máximo. Então muito cuidado com essas palavras. Somente, pelo menos, no máximo, é isso aí, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos fazer aqui, a gente pode fazer uma representação, né? A gente tem a pracinha aqui, né? A pracinha aqui, beleza? E aí a gente tem uma distância de 80 metros, colocou o primeiro poste, né? Depois uma distância de 100. 100 metros. Depois 120. 120. Tá dando pulinhos aqui de 20 em 20, né? 20 em 20. E aí, a gente pode trabalhar com vocês aqui os termos de uma progressão, né? Sim. Vamos lá, então. Eu sei que o meu A1, lembra lá? O meu primeiro termo É 80. É 80. A minha razão é 20, porque está indo de 20 em 20. Ele disse que no final tem que chegar em 1.380. Então, 1.380 é o nosso último termo, não é? O nosso AN? Isso. 1.380. Ah, mas eu não lembro lá quando vocês explicaram progressão aritmética. Então, vamos lembrar agora? É aí que você, estudando, para e fala assim, uai, não lembro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Eu vou lá, termo geral de uma progressão aritmética. O enésimo termo é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Se a gente colocar nessa equação, vai dar certo, mas a gente também pode usar o nosso raciocínio lógico, né? Temos aqui todo um caminho e chegamos no 1.380. Se eu fizer 1.380 menos 80? Vai dar 1.300. Então, quer dizer, eu tive 1.300 metros para dividir de 20 em 20. Em 20 em 20. Pronto, olha aí. Olha aí, na verdade, a gente já está resolvendo usando a equação sem saber, né? Isso. Olha lá, 1.380 menos 80. Sobrou? 1.300. 1.300. 1.300 metros para dividir de 20 em 20? De 20 em 20. 1.300 dividido por 20. Podemos cortar um zero aqui? 130 dividido por 2? 65. 65. Ah, então tem 65 aí? Será? 65 postes? Mas só que quando a gente faz esse determinado cálculo aqui, a gente não está contando o primeiro, né? Então, muita calma nessa hora do raciocínio lógico, a gente ainda tem que somar o primeiro. Então, ficamos com 66 postes, né? A pergunta não é em postes, né? A quantidade. Em reais. É em reais. Ele disse no máximo 8.000. A gente pode usar o máximo, então, não pode? 66 vezes 8.000. 66 vezes 8.000. Por quê? Porque ele está dizendo no máximo, então a gente usa o valor maior que possível, né? E aí o aluno fala assim, eu não sei multiplicar porque tem esse monte de zero. Não precisa, faz 66 vezes 8. Isso, 66 vezes 8. E depois coloca 3 zeros. 528. E aí colocamos? 3 zeros. 3 zeros. Então, 528.000 reais, letra C. E aí o aluno fala assim, mas se fosse pela fórmula? Na fórmula faz a mesma coisa, olha só, é o primeiro, né? O último menos o primeiro. Depois eu vou ter que somar 1, porque o que eu tirei 1 eu somo 1. Vai ficar o último menos o primeiro, porque está somando, passa dividindo, né? Passa subtraindo, e depois divide pela razão que é 20. Dá na mesma, né? No final, soma 1. Beleza, beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão do Enem. A gente pode até jogar ela junto aqui, pode ser? A gente jogar ela no nosso slide aqui. Foi a nossa primeira questão do Enem. Vocês viram que a gente fez toda uma preparação, né? Leitura,
destacou aquelas palavrinhas que a gente considera importantes, palavras-chave. A gente foi destacando ali, ó, de marca-texto, né? Olha lá, 20 em 20, os comandos, bonitinho. O primeiro termo. E legal que antes de chegar nos 20 metros que o texto fala, só de ir lendo 80, 100, 120, tá indo de 20 em 20. Né? Já vai, nem tinha visto o restante, já deu aquele estalinho, né? Já dá o estalo. Questão do Enem, gente, tem que ir lendo, já ir interpretando, já ir anotando. Não temos tempo para fazer uma leitura primária, depois uma leitura secundária. Não dá tempo para isso. É fazendo a leitura, já ir destacando os tópicos, já ir pensando do que se trata e já ir tentando resolver na mente. E é por isso que a preparação antes é fundamental. Ninguém vai para uma competição, por exemplo, de 100 metros, uma corrida de 100 metros, ou sem natação, treinar. Né? Ou vai nadar uma piscina, fazer uma natação olímpica, aqui é uma competição olímpica, né? 50 metros, indo e voltando. Se você chega lá e fala assim, não, eu vou competir, eu vou ganhar. Não vai, porque lá tem pessoas que podem até ser menos eficientes que você. Mas que treinaram. Mas que estão treinando, têm habilidades para isso. E nós precisamos desenvolver justamente essas habilidades. Esse é o nosso trabalho. Rever, reconhecer. Eu li, eu estou revendo alguma coisa que eu já estudei. O meu trabalho agora é, além de rever, reconhecer onde que eu vou encaixar isso. A primeira foi, fizemos pela lógica, mas dava de usar também a fórmula de PA. Pois é. E claro, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente fica habilidoso, certo? Certo. Vamos lá, mais uma então? Vamos lá? Resolvendo mais uma questão do Enem, vamos ver de que ano agora? Olha lá. Mais uma para a nossa coleção. Também, não, agora do Enem 2020. De 2020, né? Aquele era de 2018. Atual, bem atual. 143, está bem próximo aí da gente. Vamos lá. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 de ensino médio e os 4 anos de graduação, tempo médio, é de 16 anos. No entanto... Aqui ele já somou, né? Já somou tudo, Ele né? deu uma informação, mas ele mesmo já somou esses 9 com esses 4 com esses 3. Isso. Então, a gente vai usar os 16. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos ainda é muito pequeno, conforme apresentado na tabela. E aí vem o suporte, né? O que é o suporte? É uma tabela que está sendo desenvolvida e mostra para vocês alguns dados, né? O ano da pesquisa e o tempo de estudo, tá bom? Então vamos lá. Ano de pesquisa, 1995. 5,2 o tempo de estudo. Nossa, né, pouquinho, né? Em 99 isso foi aumentando para 5,8. Isso um tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos. Isso. Em 2003 passamos para 6,4 e em 2007 alcançamos a média de 7 anos de estudos. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante. Olha aí, palavrinha fundamental. Vai seguir esse mesmo padrão, ou seja, está indo de 0,6, né? 0,6. Daqui para cá, 0,6. De 4 em 4 anos, Daqui, né? 0,6. Isso, de 4 em 4 anos. Sempre aumentando 0,6. A gente pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então ele quer 70% de 16 anos? Uhum. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido, 70%, será em 2018, em 2023, em 2031, em 2035 ou em 2043? Então, né, a gente vai ter que fazer uma análise da tabela, mas primeiro a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Isso. Né? Esse 70% aqui de 16, vamos calcular? Vamos. 70% é 70 por 100 de 16, né? A gente ainda não fez aula de matemática financeira, mas a gente consegue chegar aí em alguns resultados, né? É só fazer 7 vezes 16 e dividir por 10. 7 vezes 16, 112. Dividido por 10 é o mesmo que botar 11,2. Uma vírgula, né? Então, ele quer chegar em 11,2. Está em 7. Né? Então, nessa sequência aqui, em 11,2, sabendo que estamos indo de 4 em 4 anos, né?
Então vamos dar uma continuidade aqui? Vamos. A gente estava lá no ano de... No 7, 2007, né? 2007 estava com? 7. 7. A gente pode ir pelo raciocínio lógico? Pode. Pode. Depois de 4 anos. 2011, né? Aí já vai estar com 7,6. Aí em 2015, está indo de 4 em 4. 8,2. 8,2. Vamos lá, 2019. 8,8. Estamos somando sempre 0,6. 2023. Isso. 2023, 9,4, né? Isso. E agora? 2027. 2027 mais 0,6? 10. 10, né? 2031, né? 2031 já estamos com 10,6. Quanto tem que chegar? 10? Tem que chegar em 11,2? Então acho que mais um. Pronto. Então, em 2035, 11,2. Pronto. Encontramos o ano sem passar nenhuma dificuldade, usando apenas o raciocínio lógico, sempre somando 0,6, sempre somando 0,6 e fazendo de 4 em 4 anos. Então, a alternativa correta é a letra D. Olha aí, duas questões muito fáceis mesmo, né, que trabalham basicamente o mesmo raciocínio, né, que é a sequência lógica. Essa sequência é chamada de PA e PG, mas nós resolvemos só usando o raciocínio lógico. A gente não está usando o termo geral da PA, por quê? Pode usar? Pode. Quem lembra do termo usa, mas, gente, a maioria das questões do Enem se resolvem pelo raciocínio lógico sem passar aquele aperreio de equação, de fórmula. É isso que o Enem quer de você, extrair de você o que você tem de raciocínio aí que consiga desenvolver as questões. Beleza. Certo? Mais uma, então? Vamos lá para o nosso acervo de questões da matemática. Mais uma. E agora qual será? Vamos ver. Também não. 2010. Vamos lá. Uma questão aí de 2010. Vamos ver. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento. Até agora, financeiro, né? Até agora é só uma introdução, nada de muitos dados, porque agora que vem. Vamos lá. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros no primeiro dia. E aumentando... quando vem com essas dicas de primeiro dia, aumentando... então, PA. Já é uma PA, né? Aumentando em 500 metros por dia, a partir do segundo. Quase a definição de PA, não é? Uma sequência de cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, mais uma constante. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 quilômetros de corrida em um mesmo dia de treino. Muito bem. Então, a gente chegou no máximo aqui. Ele já disse que não pode passar de 10 quilômetros, porque o médico cardiologista diz que é perigoso, ele tem um limite ali, né, para preservar a sua saúde, Beleza. Certo? E a pergunta é... Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente quantos dias? Bora ver? Essa dá de fazer bem fácil. Bem fácil. Pela lógica, olha só. Gente, o que representa... Aqui temos unidades diferentes, né, professor Maurício? O 3 está em quilômetro e 500 está em metros. Mas 500 metros é o mesmo que 0,5 quilômetros, né? Metade de 1 quilômetro. KM, né? Então, quer dizer, em 2 dias ele corre 1 quilômetro. Pode ser. Né? Em 2 dias corre 1 quilômetro. Pode ir no máximo 10, mas no primeiro ele correu 3. Vamos começar então? Então falta 7, não é? Vamos lá. Então no primeiro dia 3. 3 quilômetros. Depois 3,5. 3,5. Depois 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6. Vamos lá. 6,5. 6,5. 7. 7. 7,5. 7,5. 8. 8. 8,5. 8,5. 9. 9. 9,5. 9,5. 10. 10, pronto, né? Não pode passar daí. E agora a gente pode contar quantos dias deu? Pode. E já é a resposta? Só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...
dias. Certo? Só isso. Só isso. Então, a alternativa é a letra D. Olha aí, né? Que tranquilo, que fácil, só usando o raciocínio lógico. E aí vocês viram que a gente fez um passeio aí, né? Porque teve 2018, 2020, 2010 e sempre cai questões que envolvem as progressões. Pode contabilizar que vai cair, tá? É certeza, é certeza. E é o seguinte, a prova do Enem é uma prova assim, tão assim, claro que ela é pesada, não tem como a gente falar mentir aqui para você, porque não, é pesada, são 90 questões no Não, dia. agora eu vou falar igual você disse no início, não é pesada não, tá? Vamos considerar que ela é assim... É leve, é uma pluma, são 100 quilos de algodão. Mais tranquilo. Vamos então, encarar, assim, né? Ela tem lá os seus graus de dificuldade. Se você for para ela sem se preparar, pode ter certeza que no meio do caminho você vai estar... Porque são 90 questões. Você tem que estar com habilidades. Imagina essas 3 questões aqui, ó. Se nós fôssemos pegar a fórmula, lembrar de fórmula, se fosse botar a fórmula lá, aplicar, resolver, não vai. Então, quer dizer, a gente cria estratégia. Tem fórmula? Tem. Usa o termo geral de uma PA. Mas olha só, pela lógica, rapidinho foi embora. Tem mais uma? Tem mais uma. Tem, sim, senhor. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então vamos lá, mais uma questão do Enem junto com vocês. E essa aí, será que também é progressão? 2019. Vamos ver. Lá. Ah, não, essa não é progressão, não. Eu acho que não. Acho que não. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. Até aí nada de, né? Visitou um lugar, perdeu uma coisa... Aquela introduçãozinha básica que as questões do Enem gostam de trazer, né? Sempre contextualizada com algum assunto, né? Vamos lá. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade. E poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, olha essa palavrinha mágica aqui, tá? Pelo menos 5% do valor do objeto. Gente, pelo menos é uma coisa muito relativa, porque o nome já está dizendo pelo menos, pode ser muito mais que isso? Pode. É o mínimo, né? Pode ser 50%? Pode. O mínimo é os 5%. Então podemos colocar aí embaixo, no mínimo? Podemos, vamos lá. No mínimo. Ficou mo. No mínimo. Beleza, no mínimo é o nosso pelo menos. Beleza. Vamos lá, dando continuidade então, vamos ao seguinte passo. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. Agora sim, já apareceu uma palavrinha-chave aqui, um comando importante, ó, 1/5. Ah, sim, e às vezes não está em numeral, está no meio da frase, então tem que ter esse cuidado, né? E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Então lá dizia, né, que era o pelo menos, era o mínimo, mas aqui ele quer ofertar o máximo. Pronto. Desde que o gasto total com as despesas do transporte e da recompensa não ultrapasse o valor atual do objeto. Percebam que não está escrito isso lá. Está escrito assim, ó, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Quais despesas ela vai ter? A do transporte e a recompensa. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a... Tá, o valor do transporte é 1/5. 1/5. Tá, e o que isso representa, né? Porque eu sei que não pode ultrapassar, não pode ser menos não que... Não pode ser mais do que 100%. Isso, então 1/5 representa o quê? Vamos fazer uma pizza aqui, então, e verificar quanto que representa? Pode ser, então divide em 5 pedaços. 5, né? Isso. É 100, não é? Mais ou menos, né? Então tá bom, eu como esse pedacinho aqui. Esse pequenininho aqui. Tá, você gostou dele, ficou mal dividido, né? O 100%, se eu dividir em 5, vai ter 20% em cada 20%. pedacinho, não é? Isso. Ah, então 1/5 é a mesma coisa que 20%?
Isso. Então ela vai pagar 1/5 de recompensa. 1/5 de recompensa. Não, de transporte. De transporte, desculpa. E o restante ela pode pagar, é o máximo que ela pode pagar. Então 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80. Então 100 menos 20, que é o que ela vai gastar com transporte, 80% sobra para recompensa. Ela pretende pagar o máximo, né? Máximo, então ela vai pagar os 80%. Mas e aquele mínimo 5 lá, o pelo menos 5? É o mínimo. Pelo menos 5 não tem problema. Você não usou, você não precisa usar os 5, você pode usar mais do que isso. E o problema te diz na sequência que quer usar o máximo, né? Isso. Então, o máximo possível para recompensa é os 80%, porque apenas 20 foram gastos com transporte. Por isso que ficou legal na pizza, porque na pizza você já enxerga esse detalhe. Eu tirei 1/5 para pagar o transporte, sobraram 4/5. 4/5 do que eu tenho é 80%. E lá disse, aí tem um detalhe da leitura e da interpretação. Ele falou que, de acordo com a lei, a pessoa tem que, né, não é obrigado, eu não sou obrigado a te pagar uma recompensa para o que você me devolveu. Até porque se você não me devolver e eu te denunciar, é crime. Né? Entra no crime de furto. Mas tudo bem, eu quero recompensar. E a pessoa estava tão... Eu até imagino o seguinte, eu não sei... Mas eu acho que era a aliança que ele tirou para não cair no mar e perdeu. Para pagar 80% de recompensa, é porque ele ficou muito enrolado, né? Muito preocupado. Não sei, né? Pode ter sido também a máquina fotográfica, tirou várias fotos, né, numa viagem e não queria perder esses registros fotográficos. Pois é. Tem várias possibilidades. Sei. E a aula de hoje, como foi para vocês? E assim serão outras, tá? A gente vai pegar questões do Enem de níveis variados e resolver aqui com vocês e na maioria das vezes usando o raciocínio lógico, tá bom? Eu achei legal que teve aluno que encontrou com a gente e falou assim, professor, aquelas questões do Enem são muito difíceis, mas quando vocês resolvem ela fica tão fácil, né? fica tão... E é aí que entra o detalhe da matemática, né? Aquele de fazer ali o truquezinho. Onde que foi o detalhe da questão? Tentem encontrar isso, tentem sentar, tentem não, porque o terceiro ano foi feito combinado. Conseguem. O terceiro ano foi feito combinado. É uma por dia, uma. E aí? Nós fizemos 4 já hoje? Já. 4. E tem mais as atividades de sala, mais 2 ainda. Tem mais 2, então são 6. 6. Mais uma da outra aula, mais uma da aula de hoje, dá 8. E mais o nosso desafio, aí vai render então bastante, né? Com certeza. Ei, o Brincando com os Números, a nossa aula de Enem também tem Brincando com os Números. Olha lá na telinha. Brincando com os Números da aula de hoje, fala de plano de estudo, né? Falamos de um cronograma, né? De se organizar, de montar uma agendinha. Olha lá, na segunda-feira você vai fazer um simulado, pode ser? Isso vai durar 2 horas? Beleza. A princípio você pode começar com menos, né? Na terça-feira aí você vai estudar a parte da apostila, ou seja, o slide, o livro, seja o que for, né? O tempo você que vai direcionar, tá bom? Na quarta-feira aí já pega exercícios para resolver, né? Exercícios extras e vai durar o tempo que você achar aí necessário. Já na quinta, novamente, depois de resolver exercícios e estudar na apostila, faça outro simulado. Né? E aí é importante que vocês acompanhem. Aí vamos conversar aqui o terceiro ano rapidinho, antes de acabar a aula. Vocês precisam estar acompanhando a plataforma do Revisa Enem. Terceiro ano já tem essa orientação. Então quer dizer, como que eu vou estudar? Onde eu vou fazer simulado? Não precisa se preocupar, não. Na sua escola, você tem um cadastro, vocês têm material de suporte, vocês têm exercício de suporte e vocês têm plataforma de simulados. Vocês precisam fazer esse simulado. Eu até lembro que esse ano teve um já e a nota mais alta foi de um aluno nosso da mediação. Olha aí. Né? Eu não lembro de qual, mas vamos pegar depois no grupo, eu lembro de colocar no grupo, para pegar no grupo. Não nega, não! E aí, dentro desse Super Enem Ativar, é que a gente quer ativar essa vontade de vocês de estudarem, né? Claro que tem aqueles que têm outros objetivos também, né? De vida, outras atividades, além dos estudos, mas aqui nós também, nós continuamos estudando, né, professor Maurício? Professor Maurício faz mestrado,
mestrado, a professora Lúcia faz outra faculdade, então a gente não para de estudar. Então o negócio é esse, a gente tem muitas atividades? Temos família, temos filhos, temos aqui o nosso trabalho na mediação tecnológica, mas a gente também estuda, continua aí sempre no aprendizado. E temos também momentos de lazer. Tem que ter, né? A vida não é só de escravidão, não. Temos que desfrutar alguns momentos aí, fazer a nossa vida mais feliz, né? Não é verdade? Então tá, a gente vai vir aí com a revisão, né? Que sempre vai ser voltada para os assuntos do Enem e as atividades de sala também na mesma pegada, tá certo? Até já!